Bora, líder! Graça e paz. Hoje a gente está na nossa aula 6. Como equilibrar vida pessoal e liderança. E aí, você já tem a resposta para isso? Porque esse é o cansaço de muitas lideranças, o desafio de muitas lideranças, equilibrar esse lado pessoal com a sua liderança, a sua vida ministerial. E o nosso versículo-chave para essa aula é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ok? Então, tem tempo para tudo. Dá tempo para você liderar, dá tempo para você se cuidar, dá tempo para você cuidar da sua família e ainda colher muitos frutos. Então, vamos ver aqui algumas dores que essa aula vai te ajudar a solucionar. São dores que os líderes carregam, ainda mais nesse tempo agitado que a gente vive, onde parece que a hora passa mais rápido, não é verdade? Então, uma das dores que os líderes sentem é muitos líderes se sentem culpados por descansar. Ele acha que se ele tirar um tempo para ele, tirar umas férias, fazer uma viagem, se ele desligar um pouco o telefone para descansar, parece que tudo vai descarrilhar, parece que nada vai andar, então sente aquela culpa, sente aquele peso. Pastor, eu não sinto isso não. É só você observar se no momento de lazer o teu único assunto é o teu trabalho na liderança. Isso já é um sinal de que você está se sentindo culpado, ainda que não tenha percebido ainda. Uma outra dor que a gente vai ver aqui, vai tentar te ajudar a solucionar, são líderes que vivem apagando incêndios. Todo problema o líder tem que estar, toda situação o líder tem que aparecer. É ele, é só a voz dele que é ouvida, ele não tem uma equipe para ajudar ele. E ele vive isso. No início pode parecer muito bacana ser requisitado, mas logo isso cansa, e cansa muito. Tem gente aí na aula que sabe do que eu estou falando. E dentro dessas dores, uma das maiores é que a família fica de lado. Você acaba até pela boa intenção, às vezes tua família está até envolvida. Eu tenho que vigiar muito com isso. Aqui em casa, então acaba que essa é uma dor. A família vai ficando. Você não tem essa intenção, mas quando você percebe, você está enfiado em igreja, em trabalho, em liderança e não está dando conta da sua família. E uma dor atual, assim, na verdade ela sempre existiu, mas agora está mais em evidência, que é a saúde emocional em frangalhos. Líderes no limite, você pode conversar com a galera aí, o que eu ouço muito: eu não aguento mais, sabe, tá cansado, não sabe como lidar. Por isso as primeiras aulas desse curso foi sobre foi sobre chamado, para a gente poder entender essas coisas, mas a galera tá com a saúde emocional em frangalhos, uma bagunça, destruída realmente. E nós vamos crescer juntos nessa área também, acredite nisso. Não só aqui na aula, mas nas minhas redes sociais também. É uma dor, como eu falei aqui da família, tá presente na igreja, mas ausente em casa. Em casa você chega para dormir. Em casa, às vezes, a conversa é só essa, ou então desabafar os problemas só dentro de casa. Então, são dores que o líder carrega, está sobrecarregado com essas dores. Então, vamos lá, aprender uma verdade importantíssima para as nossas vidas, que é: o chamado de Deus não anula a sua vida pessoal. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, mas também é um filho de alguém, a filha de alguém. Você é cônjuge, você tem o seu marido, sua esposa, noivo, noiva, namorado, namorada, não sei, está solteiro. Ou você é pai, mãe, ou você é um profissional e precisa fazer o seu trabalho. Negligenciar essas áreas desagrada a Deus. Então,
Você não precisa parar a sua vida para cumprir o seu propósito, a não ser que seja um direcionamento muito claro de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para outra terra. Mas Abraão não deixou de ser Abraão, Abraão não deixou de ser empreendedor, Abraão não deixou de viver da agricultura. Amém? Então, você é servo e você foi chamado como servo, sendo todas essas coisas. Então, desfrute disso também, porque Deus vai te usar nessas áreas. Então, aí você já começa a perceber, opa, realmente, eu estou muito acelerado em algumas coisas que não deveria estar. E uma das maiores dificuldades que nós temos é gerenciar o nosso tempo. É muita coisa para fazer, falta hora no dia. Por quê? Porque a gente precisa aprender a gerenciar. Então, vamos aprender um negócio aqui, ó. Tempo é questão de prioridade, não de agenda. Eu sei que, a princípio, a minha fala pode parecer até insensível ao seu momento, mas todo mundo tem 24 horas. Se o seu dia não for planejado com as prioridades, daqui a pouco, chegou no final da tarde, ainda mais com as redes sociais, que tiram grande parte da nossa atenção, é trabalho, e os próprios problemas da igreja, às vezes a gente sai muito tarde por causa de uma situação, de uma reunião, mas tempo é questão de prioridade, onde você coloca as suas prioridades, que você vai investir a maior parte do seu tempo. Então o problema não é falta de tempo, é falta de direção. Líder, você já tem que acordar sabendo para onde você vai. Você já tem que acordar entendendo a direção que você vai seguir. Senão vai ficar andando em círculos e o cansaço vem rápido, tá? O cansaço vem rápido. Às vezes a gente não admite porque a gente ama o que faz e a gente trata o cansaço como um processo normal da liderança, mas não é. Às vezes a gente está perdendo o jogo achando que está tudo bem. E uma arte que parece que foi perdida pela maioria dos líderes cristãos, que é aprender a dizer não com amor. Tem hora que é não. Tem hora que você não posso. Esse sábado eu não posso. Por quê? Tem alguma pregação, tem algum culto? Não, vou relaxar, vou ver um filme com a minha família. Não. Tem hora que não dá. Dá para você vir aqui correndo? Tem hora que dá, tem hora que não dá. Com amor. Não precisa ser rude, não, tudo me chama, não precisa entrar nessa. Mas aprenda a dizer não. Tem líder que diz sim para tudo, irmão. Sim, 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 sim. No final tá frustrado. Fala assim, ninguém quer nada. Cada um seguindo sua vida. Cada um tá seguindo sua vida. E o líder se sobrecarregou, tá arrebentado. Aprenda a dizer não com amor. Beleza? Será que você sabe dizer não? Será que você sabe dizer um não com carinho, com amor e com respeito? Então, é só olhar para a Bíblia, Mateus capítulo 5, 37. Seja o teu falar sim, sim, e não, não. Entendeu? Seja direto. Se dá para você, você faz. Se não dá para você, não tem condições. Você não tem que fazer tudo. Não, mas o meu líder falou, mas explica para o seu líder que não dá para você. É uma realidade. Tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Vai precisar aprender, não é do dia para a noite não, tá? Aliás, acho que nada nessas aulas aqui é do dia para a noite, é uma vida, é um curso para a sua vida. Então, mas vamos lá, aprender então aí 3 princípios de organização pessoal. Para o líder, é claro, focado para o líder. Primeiro princípio, defina a sua rotina devocional como prioridade. Então você tem que ter um plano devocional, você tem que colocar a sua vida devocional de oração, de meditação na palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo. Enfim, querido, essa parte da sua vida tem que ser prioridade. O líder sem isso nada é. É apenas alguém cheio de técnicas. Então defina na sua rotina a devocional como prioridade, ok? Prioridade, ela tem que estar lá no topo. Então vamos lá.
Para você ter uma ideia, eu estou falando com você aqui, estou dando uma olhada para baixo, porque no meu computador está vindo um monte de notificação de gente querendo falar comigo. E eu não consigo, aqui no computador eu não consigo desativar ela. Para você ver, se a gente não tiver foco, a gente nem se eu parar agora, toda hora eu paro e não gravo a aula de jeito nenhum. Então, outra coisa, planeje sua semana com antecedência. Sua semana, ela não pode ser um imprevisto a cada dia, todo dia uma surpresa, não. Planeja, você tem uma reunião com o seu grupo, você já preparou sua pauta de reunião? Você tem que fazer uma visita, você já tem dia e horário para essa visita que vai ser feita? O que vai ser dito nessa visita? Você já tem? Você começou a ler um livro, você tem um período aí durante o dia, definido durante a semana, todo dia você lê um pouco do livro, ou você é daqueles que lê muito num dia e no outro 10 dias sem ler nada. Então planeje sua semana com antecedência, esse é o segundo princípio de organização pessoal para o líder. E o terceiro, esse aqui a galera pira. Na teoria o pessoal fala que faz, mas na prática tem uma dificuldade. Delegue tarefas. Você não precisa fazer tudo. Claro, deixa eu só te dar uma dica de ouro aqui. Treine primeiro. Ensine primeiro como é que faz e delegue a tarefa. Pô, mas vai fazer igual a mim? Não. Não, mas talvez se você deixar essa pessoa se desenvolver sob a sua supervisão, às vezes cometendo até pequenos erros, talvez ela daqui a um pouco tempo ela vai estar fazendo melhor do que você e a sua liderança deslancha, mas delegue tarefas. Porque você é secretário, você é tesoureiro, você faz as reuniões, você ministra os treinamentos, nos encontros é você que prega, é você que canta. Delegue. Mas delegue com antecedência. Lembra da semana anterior de organização? Já vai, semana que vem. E aí você vai gerenciando a tua equipe. E aí, já preparou? E aí, como é que tá? Aquele negócio que eu te pedi, dá prazo para as pessoas. Você vai ver, no início é meio complicado, por causa de nós mesmos que não estamos acostumados a delegar. Mas depois a gente não quer outra vida. Tá bom? A gente não quer outra vida. E aqui é sério isso. Eu vivi o que eu vou falar para você agora. Uma crise nas minhas emoções, após um luto na família. E foram anos muito difíceis para mim, com muitos resultados negativos para minha liderança. Então leva isso para a tua história. Cuide da sua saúde emocional. Não olha para mim não, olha para Jesus. Jesus descansava. Olha o que diz Marcos, capítulo 6, versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. As pessoas continuavam precisando, a mensagem continuava precisando ser pregada, mas Jesus sabia que tanto ele quanto a sua equipe precisavam de um momento para descansar, para refletir, às vezes até para jogar a conversa fora, sem aquela agitação. Havia muita gente, não dava tempo nem para comer. Jesus olha e entende que já estava demais naquele momento e vamos embora. Vamos para um lugar deserto, para ninguém achar a gente e a gente descansar um pouco, tá bom? Então fica ligado aí, querido. Cuida da sua saúde emocional. E dentro dessa visão de saúde emocional, eu vejo a oração como uma das grandes ferramentas para cuidar da saúde emocional. Ele se retirava também para orar. Então assim, Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, ele se desconectava. Como eu disse no tópico anterior, os problemas continuavam acontecendo. Os problemas continuavam pipocando, mas ele se retirava para orar. E aí é que tá. Ele voltava com as soluções vindas da parte do Pai e não do próprio pensamento dele. Isso é cuidar da saúde emocional. Você não precisa estar, na minha opinião, eu acho, tomando partido. Você fala o que ouviu do Pai no lugar da oração.
E esse princípio aqui que eu vou falar para vocês é o que eu vivi. Na ânsia de fazer, a galera, você é top, você é bom, e eu fui. E não me cuidei. E eu aprendi que o líder que não se cuida, quebra. E quebra mesmo. Quebra de verdade. Que a gente acha que quebrar é ir para o mundo, desviar. Não. Você quebra aqui dentro. Ó. E o processo para reconstruir não é simples. Não é simples. Então, líder, se cuida. Se cuida. Porque um princípio que a gente precisa levar para a vida é líder saudável, ministério saudável. Líder saudável, ministério saudável. Acho que eu vou escrever isso até em algum lugar para minhas lives que eu faço aqui sobre liderança. Líder saudável, ministério saudável. Comecei até a fazer umas caminhadas. Esse blusão já não dava, não está muito folgado, mas ele nem abotoava. Oh, glória a Deus. Cuida de você, da tua saúde emocional, tua saúde física, enfim, todas as áreas da sua vida. Então vamos lá, se a gente precisa aprender a gerenciar esse tempo de família, de liderança, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da gente e a gente precisa entender que a gente tem algo que é prioridade e que faz parte do nosso ministério de liderança, que é a nossa família. Família é ministério e não concorrente. Sua família não está competindo com a sua liderança. Então, não perca a sua família para ganhar o mundo. Sabe, não desapareça. Eu tenho que fazer, eu tenho que... Calma. Ó, eu estou compartilhando com vocês o meu sonho de ensinar liderança, tem todo um planejamento para minha esposa e comigo, para minhas filhas, em determinados lugares estarem comigo, tem uma agenda, eu não vou estar todo dia por aí não, entende? Então não adianta eu perder minha família para ensinar o Brasil inteiro e perdendo aqui. Ensinar o Brasil inteiro é legal, mas eu não posso perder. Amém? Então vamos lá, vamos para cima. E eu ainda vou lançar cursos aqui só sobre liderança e família. De graça também para você. Ok? Esse é o meu sonho. Não só presencial, como também online. Então o maior campo missionário, ele começa dentro de casa. Então se dentro de casa eu estou negligenciando, como é que eu vou liderar? Se eu vejo minha família como concorrente, família problema vai ter, tá? Pastor, então é quando não tiver problema? Não, não é isso. E eu também não preciso ganhar minha família inteira primeiro para depois ir pregar, não é isso. A gente está falando aqui de equilíbrio, amém? Nós estamos falando de equilíbrio. Então, a gente precisa cuidar da família não como concorrente, mas como uma das prioridades. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé e fez pior do que o infiel. Ei, negou a fé. Então negou a fé, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vá cuidar da sua casa, da sua família e de você. Então esse princípio agora que a gente vai ver também, olha como é que o equilíbrio cabe dentro dele. Dê o seu melhor em cada papel, no tempo certo. Então dê o seu melhor no seu tempo com Deus. Dê o seu melhor no seu tempo com a sua família. Dê o seu melhor no seu tempo trabalhando. Dê o seu melhor naquele momento. Aprenda a viver